Muito bom dia a todos vocês. Uma honra para mim estar aqui em Içara, essa cidade que cresce muito acima da média nacional. Eu quero inicialmente cumprimentar também o Adelor, e em cumprimentando o Adelor, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Som Maior, que cobre esse importante evento, deixando um abraço para todos, na expectativa que nós temos de aqui debater o futuro de Içara, o futuro da região sul de Santa Catarina. Eu quero, de maneira muito responsável, cumprimentar as demais autoridades. Quero cumprimentar o prefeito Murialdo, quero cumprimentar o prefeito Jairo, que também se encontra aqui presente, quero cumprimentar o vice-prefeito Sandro Serafim, meu querido amigo, quero cumprimentar a nossa reitora, que acabou de nos brindar com um breve discurso, a magnífica reitora Luciane Sereta, quero cumprimentar os demais palestrantes, o doutor Egídio Martorando, o Benoni Schmidt Filho, quero cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores, o Rodrigues Mendes, que é meu querido amigo Sapinho, quero cumprimentar o dileto e prestigiado deputado da região sul de Santa Catarina, deputado Vampiro, e quero cumprimentar as demais lideranças empresariais, políticas, da educação, da saúde, enfim, todos vocês que formam esse ambiente cordial e festivo nesse encontro importante e fundamental para Içara e para Santa Catarina. Eu queria inicialmente fazer uma pequena reflexão com vocês e perguntar para vocês: quem de nós um dia já não perguntou o que nós estamos fazendo, o que nós somos, o que queremos e onde desejamos chegar? Certamente, muitas vezes, essas perguntas nós fizemos a nós mesmos e muitas vezes não encontramos respostas. Outras vezes, não queremos responder. Outras vezes, não queremos enfrentar. E não queremos responder nem enfrentar isso porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos, porque nós não somos máquina, nós não somos números, nós não somos coisas. Nós somos humanos, imperfeitos, inacabados. Temos valores, mas também temos defeitos. Estas são algumas razões que justificam que o nosso maior e mais importante valor, o que de melhor existe entre nós, não é a fama, não é o diploma, não é o emprego, não é a glória. O mais importante que nós temos dentro de nós é o reconhecimento de homem público, é a aceitação como pessoa e como ser humano. Pois um administrador público, ele deve ser um pacificador, um indutor, um promotor de um novo tempo. Um administrador público, um prefeito, um governador, um presidente da República, todos aqueles que têm a responsabilidade e a honra de dirigir parte tão importante da sociedade brasileira, catarinense e municipal, tem que ser um homem dotado de características especiais. Como uma mãe bondosa e carinhosa que acolhe todos os seus filhos sem nenhuma distinção. Assim tem que ser um prefeito, assim tem que ser um homem público, assim tem que ser aqueles que dirigem os destinos da nossa nação, para que efetivamente a gente possa construir um ambiente positivo, permanente, para que as coisas possam acontecer, ir para frente, melhorar e a gente melhorar também. Muito bem, eu fui convidado pelo prefeito Murialdo, a quem agradeço, e a quem quero fazer uma referência muito especial.
Primeiro porque eu fui prefeito durante 16 anos consecutivos. Eu tive a honra de ser prefeito de São José, ser reeleito prefeito de São José, e fui reeleito com 85% dos votos, com 4 candidatos. O que representa que os 4 primeiros anos foram anos muito promissores, muito especiais para mim. Depois, essa minha passagem pelo município de São José me credenciou a atravessar a ponte em Florianópolis e ir para Florianópolis e virar prefeito em Florianópolis e prefeito reeleito em Florianópolis. Então, eu acho que de administração pública municipal eu posso não entender muito, mas tenho uma grande experiência em função do tempo que lá estive. Bem, como eu falei, um prefeito, quando é bom, a cidade vai bem, as pessoas vão bem também, o ambiente é cordial, é festivo, o papo no bar, no restaurante, nas ruas, nas calçadas, nas praças, nos jardins, elas são positivas e todo mundo acaba construindo e ajudando a construir um futuro da cidade. Porque um prefeito sozinho, ele pouco pode fazer. Ele precisa do apoio, da solidariedade, muitas vezes de uma palavra de incentivo, de carinho, um aperto de mão, um abraço apertado, para que ele possa superar as adversidades e as dificuldades do dia a dia, avançar, crescer e prosperar. Bem, em São José, tudo começou há cerca de uns 23 anos atrás, em 1996. Na verdade, eu comecei 4 anos antes. Então, eu comecei em 1992 como vereador na cidade de São José. Em 1996, me elegi prefeito. Isso fazem já, por incrível que possa parecer, e até, embora eu não represente isso, que eu não aparente isso, mas já fazem 27 anos. Então, praticamente 30 anos da minha vida, estou me dedicando à administração pública. E tudo, gente, começou com um sonho, com uma ideia. Quem não carrega o sonho de dirigir os destinos da sua própria cidade? E eu olhava aquela cidade, a cidade de São José, há 30 anos atrás, e me perguntava, por quê e quais as razões que São José não andava para frente? E quero dizer para vocês que não foi difícil identificar o maior ou os maiores problemas que ela enfrentava naquele momento. Primeiro, problema a ser identificado. Crise de identidade. Cidade dormitório de Florianópolis. Considerada uma cidade de segunda categoria. Crise de autoestima e de orgulho pela cidade. E, sobretudo, governos burocráticos e ineficientes. Portanto, alterar aquela triste realidade era o maior desafio naquele momento. E quando eu olhava a cidade de cima, imaginava o tamanho do desafio que eu teria pela frente. Na utopia dos meus sonhos juvenis daquela época, imaginava se era possível mudar aquela triste realidade. Como resgatar a autoestima e o orgulho do povo josefense? Esse era o maior desafio que eu tinha pela frente. As pessoas tinham vergonha de emplacar o carro em São José, porque São José naquela época tinha um conceito de que quem era de São José não sabia dirigir direito. E certamente alguns mais antigos aqui sabem disso. Então, resgatar a autoestima, o orgulho próprio, era o maior desafio. Como é que isso seria possível? Isso seria possível se nós conseguíssemos integrar a população inteira por um objetivo maior. Um objetivo em que todos pudessem estar juntos, no mesmo barco, na mesma onda, na mesma direção, no mesmo sentido, com os mesmos objetivos e com os mesmos sonhos. E àquelas alturas, então, eu já era vereador e já era presidente da Câmara de Vereadores
do município de São José, em 1996. E tive muito orgulho de ser vereador. Tive muito orgulho de ser presidente da Câmara de Vereadores. Realmente, começar como vereador, certamente, teve um peso muito importante na minha vida até hoje. Porque comecei no primeiro degrau. E fui subindo degrau a degrau até chegar hoje a senador da República. Pois muito bem. Abro aqui um parênteses, então, para prestar e para cumprimentar os vereadores, enaltecer o trabalho do vereador, porque a eleição de um vereador, ela é tão importante quanto a eleição de um prefeito. Porque tudo que o prefeito faz passa pela aprovação do vereador. O vereador certamente desempenha a mais sublime representação parlamentar, porque é aquela que faz a ligação direta da sociedade com a prefeitura, carregando um pouco dos sonhos, dos ideais, dos anseios, dos objetivos e das dificuldades da população em geral. O vereador é a porta de entrada da comunidade. E o município que tem bons vereadores, certamente tem também um prefeito bom, e com isso a representatividade política orgulha a sociedade, a cidade cresce e as pessoas crescem junto com a cidade. Portanto, presto a minha homenagem aqui a todos os vereadores presentes nesse encontro. Voltando ao nosso tema, a pergunta que tinha que responder era: como transformar aquela dura realidade, aquela crise de autoestima, aquela crise de orgulho, aquela cidade dormitório? Em outubro de 1996, apresentamos um projeto para São José, e esse projeto foi vitorioso, com uma votação extremamente expressiva. Começava ali, então, a construção de um novo tempo, a construção de uma nova página na história de São José. Era preciso, gente, formar uma boa equipe e colocar em prática as obras, os projetos e as ações. Portanto, depois de eleito, tive a oportunidade de, na minha opinião, inovar. Chamei a Câmara de Vereadores, chamei as principais lideranças comunitárias, chamei as principais lideranças empresariais e propus, na época, um pacto de governabilidade. O que seria um pacto de governabilidade? O objetivo do pacto de governabilidade era propor uma trégua de 6 meses. 6 meses para quê? Para arrumar a casa, para entender o governo, para preparar a equipe, para fazer os projetos, os programas e estabelecer também as ações que precisavam ser implementadas a curto e a médio prazo. E faço aqui uma observação. Foram 6 meses que foi decretado que era proibido gastar. Era proibido gastar de verdade. Mas era um pacto que foi feito entre vereadores, entre a comunidade empresarial, entre os colaboradores do governo, para que nós pudéssemos fazer caixa com vistas a pisar no acelerador no futuro. E aí estabelecemos, e aqui eu vou me ater, porque o tempo é de aproximadamente 20 minutos, para falar de São José e Florianópolis, eu precisava pelo menos uns 20 dias, mas em 20 minutos vou tentar reduzir um pouco a nossa fala, já está em 10 minutos, quer dizer, mas eu vou pedir uma tolerância, porque lá no Senado a gente sempre tem uma tolerância quando o tema é relevante e importante. E aí estabelecemos um plano de trabalho mínimo, que não é esse o plano de trabalho que foi implementado nem em São José, nem em Florianópolis, mas é o plano de trabalho que eu vou ter condições de tentar levar ao conhecimento de todos vocês um mínimo necessário para entender esse contexto todo. Aí pensamos nas obras estruturantes. Certamente Sara da Manhã está pensando nas obras estruturantes que venham
trazer uma nova dinâmica na mobilidade urbana, no conceito de cidade sustentável, para que as pessoas possam efetivamente se orgulhar da cidade e ter perspectiva de futuro. O desenvolvimento econômico. Sem desenvolvimento econômico não tem desenvolvimento social. Geração de emprego, geração de oportunidade, renda, imposto, que é importante para a prefeitura. Por isso, nós temos que apoiar a nossa classe empresarial, porque emprego não dá em árvore. Quem dá emprego são os nossos empresários. Quanto melhores eles estiverem, melhor estará os nossos municípios e a nossa cidade. E desenvolvimento social na sua mais ampla, no seu mais amplo significado, entre todos os conceitos. Bem, e uma coisa importante que eu fiz já naquela época, há 30 anos atrás, um departamento de projetos e de captação de recursos. Bem, passados 6 meses, a casa estava arrumada, a equipe motivada, a maioria dos projetos realizados, e aliás faço outro parênteses que, com os vereadores da cidade, eu fiz reuniões individuais e pude captar deles quais eram os principais compromissos que eles tinham com as suas respectivas regiões. E invariavelmente percebi, Murialdo, de que tudo, cerca de 90%, muitas vezes 100%, assim acontece com o deputado estadual também, 100% praticamente de tudo que os vereadores gostariam de fazer para a sociedade, para os bairros onde eles moram, onde eles representam, era o que a prefeitura e o prefeito também gostaria de fazer. Então ficou fácil. E aí levamos esses 6 meses para fazer os projetos, para fazer os programas e etc. e tal, e a coisa foi evoluindo, e o apoio da Câmara foi um apoio extraordinário, porque sem o apoio da Câmara de Vereadores, numa democracia, a gente não consegue governar. E por isso que talvez tenha sido um sucesso a minha administração no município de São José. Bem, gente, era hora de começar a trabalhar. Era hora de começar a apresentar resultados. Depois de 6 meses, a cidade logo foi se transformando. As obras apareceram, a cidade cresceu e as pessoas cresceram junto com a cidade. Destaques para um novo centro administrativo, uma nova prefeitura, porque à época, em São José, as pessoas, para resolver o seu problema no município, tinham que se deslocar até 12 pontos diferentes. E era uma indecência aquilo, não me conformava com aquilo. Rapidamente fizemos uma nova prefeitura, implantamos um centro de atendimento ao cidadão, as pessoas passaram a ser respeitadas, e ali, cada ação que a gente fazia, a receptividade era melhor, as coisas andavam para frente, e a satisfação a gente via no brilho dos olhos das pessoas. Na área da saúde, nós tínhamos 5 centros de saúde. 11 dos, ou melhor, tínhamos 14. 11 dos 14 foram realizados na nossa administração. E a primeira policlínica de Santa Catarina foi feita em São José. E eu abro um parênteses aqui para a policlínica. Vocês lembram, pessoal da saúde, Vampiro, você lembra? E quem conhece, que é mais antigo um pouquinho aqui, sabe que com o advento do SUS, a saúde teve uma evolução nos últimos anos bastante extraordinária, embora não seja ainda a saúde que nós todos desejamos. Mas naquela época, com os centros de saúde, com as unidades básicas de saúde, o atendimento básico de saúde estava relativamente bem resolvido. E o grande problema naquela época eram as especialidades. Era o oftalmologista, o ortopedista, e etc. e tal. E um dia, o doutor Cândido, que faleceu há uns 3, 4 anos atrás, era o secretário da saúde, Murialdo. E eu fui lá conversar com ele para pedir uma ajuda a ele, como secretário de Estado da Saúde, para resolver o problema da saúde e das especialidades. E ele disse para mim o seguinte: vamos fazer uma policlínica em São José?
e nós fizemos uma policlínica com 4 especialidades. E a partir daí, aquilo foi um projeto tão audacioso e tão inovador, que as pessoas não queriam mais ser atendidas nos centros de saúde, nas unidades básicas de saúde. Eles queriam ir direto na policlínica, porque a policlínica já tinha raio-x, já tinha ressonância, já tinha isso, já tinha aquilo, já tinha aquele outro, e a taxa de resolutividade era muito maior. Então, não querendo me alongar, mas é mais ou menos isso. Na área da saúde, o número de profissionais se multiplicou, o atendimento se ampliou e as pessoas foram atendidas com dignidade. Na área da educação, fizemos mais salas de aula do que todos os governos anteriores juntos. O número de alunos passou de 4 mil para 30 mil alunos naquela oportunidade. E aqui eu me deparei com um problema que vocês vão se deparar aqui em Içara. A primeira escola que eu fiz uma escola com 10 salas de aula. No dia da inauguração, obrigado. No dia da inauguração, chegamos à conclusão de que aquela escola não atendia a demanda que estava por esperar. Aí eu digo, como é que eu vou resolver esse problema? A cidade era tão grande, tinha tantas carências, tantas dificuldades, que eu passei a construir 4 escolas com 33 salas de aula. Eu chamava os escolões, e era o Melão, o Barreirão, o Forquilhão e o Barreirão. E o Barreirão, se eu não me engano. Isso, e o Barreirão. Já fazem 30 anos, eu estou aqui tentando me recordar. E com isso, a educação e a saúde passaram a ser referência. Vocês podem ver o IDEB, vocês podem ver as metas que foi construído naquela oportunidade, com aquela logística que depois foi só dar continuidade. Desenvolvimento econômico. A arrecadação se multiplicou. As pessoas passaram a emplacar o carro em São José, a arrecadação aumentou, os empresários passaram a ser respeitados, a população passou a pagar o IPTU, os recursos se multiplicaram, e com os recursos se multiplicando, evidentemente que as obras também foram se multiplicando. Construímos também 4 condomínios empresariais. O primeiro condomínio empresarial, ou melhor, o primeiro que nós fizemos foi um distrito industrial. Chegamos à conclusão de que era importante diversificar esse tema, porque não era só a indústria que procurava São José naquela oportunidade para se instalar. Aí transformamos os outros 3 em condomínios empresariais, que consistia em doar o terreno, em dar toda a infraestrutura e a logística necessária para gerar mais emprego, mais renda e mais oportunidade para o município de São José. Com isso, vamos partir agora rapidamente para os grandes projetos, as grandes obras, que é certamente o que Içara também está precisando, e que não são muitas. É olhar para 445, né? É olhar também para uma rodovia que o prefeito Murialdo já tinha me solicitado, que é o da Vila Esperança, que liga a BR-101 Içara a Criciúma, é a via rápida que já foi construída, quer dizer, coisas importantes e fundamental para o futuro de Içara. Em São José, o que era importante? São José, inclusive, tinha um representante da sociedade de São José, um homem público, que dizia o seguinte: São José é uma cidade tão importante que 60% dela fica num lado da BR-101 e os outros 60% fica no outro lado da BR-101. Então, mas São José é uma cidade que é cortada ao meio pela BR-101, 50% da cidade fica de um lado e 50% da cidade fica do outro lado. Quando a gente fazia uma obra de um lado da cidade, tinha que fazer uma parecida e semelhante no outro lado da cidade, porque senão tinha aquela crise do abandono, da autoestima e do orgulho. E aí nós fizemos em São José, a beira-mar de São José. E abro um parêntese aqui, viu Murialdo?
Abra um parênteses da Beira-Mar de São José. Beira-Mar de São José era um sonho antigo do povo de São José. Muitos prefeitos, inclusive, sonhavam em efetivamente... Vou pedir mais 3 minutos que eu tento concluir. Concedido. Se for possível. Porque eu preciso contar essa história, porque essa história é uma história importante para as futuras gerações. E aí chegamos à conclusão, fizemos o projeto, chegamos à conclusão que na época, vamos supor, para fazer a Beira-Mar de São José custaria 60 milhões de reais. Nós não tínhamos os 60 milhões de reais. Aí eu disse, olha, eu quero que você remodele esse projeto, quero fazer essa obra com 10 milhões de reais. Bem, não conseguimos fazer com 10 milhões de reais, mas conseguimos fazer com 19 milhões de reais. Inclusive, eu recebi 2 processos com relação à Beira-Mar de São José. Um de improbidade administrativa e outro criminal. Por quê? Como eu não tinha os 60 milhões, eu não consegui licitar a obra no seu preço global. Eu fiz através da prefeitura. Fui fazendo com as máquinas da prefeitura, fui recebendo o aterro, fui fazendo as licitações partilhadas e, por isso, recebi o processo. Mas, afinal de contas, o importante é que a obra foi feita por 1/3 do preço, foi a obra mais barata que foi feita em todo o estado de Santa Catarina. A obra está lá, resolveu um problema da mobilidade urbana de uma parte da cidade, que hoje, para entrar em São José, você entra com mão única, e para sair de São José, você entra com outra mão única. E com isso, imagina se não tivesse a Beira-Mar de São José. Bem, aí tem o calçadão do Cobrasol, tem a Transpotecas também, liga a outra parte de São José, a parte de Barreiros, com o bairro Forquilinha, que é realmente, São José está tudo habitado, é uma região muito densamente habitada, e que trouxe grandes benefícios também para aquela comunidade. E tem a Operação Tapete Preto. A Operação Tapete Preto e a ligação entre os bairros representou a pavimentação de 500 ruas, ou seja, todas as ruas das cidades, quando eu era prefeito, foram pavimentadas. Não ficou nenhuma para trás. Esse era o objetivo. Em 8 anos de administração, pavimentamos todas as ruas. E com ela, as ligações de bairros que facilitaram a locomoção entre os bairros sem ter que passar pela BR-101. A operação, tive que fazer na época a Operação Mão Única, Murialdo. Operação Mão Única, porque a BR-101 estava sendo duplicada. E aí o trânsito parava. Vocês, os mais antigos, simplesmente paravam. As pessoas desciam dos ônibus para ir a pé para casa em determinados horários, porque realmente ficava insuportável. E eu tive que, ali em São José, por dentro de São José, abrir uma mão única em um determinado horário, se eu não me engano, das 6 horas às 7h30 da noite, para dar a vazão necessária para que as pessoas pudessem se locomover. E aí tem também, no outro lado da BR, a Avenida das Torres, que é uma obra importante, fundamental, um novo eixo de desenvolvimento econômico e social que margeia a BR-101 e trouxe um desenvolvimento extraordinário para aquela região. Bem, eu queria muito rapidamente aqui, inclusive eu estou aqui com, meio atrapalhado, mas eu estou aqui com uma apostila que foi escrita há 20 anos atrás. E eu quero ler uma parte, uma folha delas, que é uma mensagem que eu fiz, e que, com pequenos detalhes, demonstra que o tema, ainda hoje, é extremamente atual. E vocês me permitem, para depois eu terminar com Florianópolis bem rapidamente. Dar a palavra para mim é difícil, porque eu sou igual o vô, a avó, que a gente vai lá conversar com eles. E lá em Bom Retiro a gente ia conversar com eles na frente do fogão a lenha. No inverno tinha pinhão na chapa, polenta, tinha aquela panela de ferro fazendo a polenta e etc. e tal, o leite, o café. E
o vô, bem mais velho que a gente, tinha muita história para contar. Então, a gente precisava entregar para ele muito tempo, porque se a gente fosse embora antes de ele completar as histórias, ele ficava muito revoltado. E naquela época, os pais e os avós mandavam. Hoje, quem manda é os filhos. Invertemos um pouco a lógica. Quem faz a agenda da gente, Sandro, hoje, são os filhos e não nós que fizemos. Ô, Mariano, o Dário encarnou o Valmor. Pode ser. Mas eu dizia 20 anos atrás, está intitulado isso aqui, São José para o Futuro. Igual aqui, e Sara da Manhã. E eu dizia que naquela época é o seguinte, o município de São José passou por destacada transformação, destacando-se no cenário estadual e nacional como um dos municípios mais importantes de Santa Catarina. Nossa administração implantou uma nova filosofia de trabalho, modernizou métodos, adquiriu equipamentos, implantou o Centro de Atendimento Cidadão, declarou guerra ao desperdício, eliminou o clientelismo, superou o corporativismo e buscou a superação a todo momento. Essa modernização administrativa, com a implementação do recadastramento imobiliário, econômico e social, proporcionaram elevada e significativa aumento da arrecadação municipal, viabilizando assim ações, obras, metas, propostas assumidas durante o pleito eleitoral de 1996. São José hoje é um município diferente, onde os governantes passaram a respeitar seus habitantes, realizando obras e serviços, melhorando a vida de muita gente, resgatando assim o orgulho e a autoestima da cidade. É bem verdade que essa transformação não aconteceu por acaso, aconteceu graças a uma equipe integrada que fez e continua fazendo da responsabilidade de hoje um compromisso com amanhã, com o futuro, que, segundo o doutor José Macedo declarou numa revista de circulação municipal, o doutor José Macedo era aquele que era o dono do Frango Macedo, uma das pessoas mais proeminentes, um dos empresários mais consagrados na época do município de São José. Abre aspas, ele dizia, nunca um governo fez tanto em tão pouco tempo, fecha aspas. Portanto, eu dizia, tenho grande orgulho de minha cidade, tenho orgulho de fazer parte de sua história, sinto o alívio do dever cumprido, quase todos os compromissos cumpridos, porém temos um longo caminho ainda a percorrer. Esse era o final, então, do primeiro mandato do município de São José, em 1996, aí nós estaríamos no ano de 1999 aproximadamente. Bem, dito isso, partimos para Florianópolis. Florianópolis eu precisava de mais uns 2 dias, mas Florianópolis a coisa se repetiu. O método foi o mesmo, a sistemática foi o mesmo. Ouvir as pessoas preliminarmente, declarar guerra ao desperdício, eliminar o corporativismo, o clientelismo, olhar para frente, pisar no acelerador, avançar, ter foco, obstinação, determinação, garra, integração com a classe política, com a classe empresarial, com a sociedade organizada de uma tal forma que eu pudesse ter o apoio necessário para que as coisas pudessem andar e, assim, diminuir os conflitos. E as principais obras, então, de Florianópolis, construção da beira-mar continental. Eu sou o único prefeito de Santa Catarina que construiu 2 beira-mares, uma em São José e uma em Florianópolis. Revitalização da beira-mar norte. Vocês passam hoje lá na beira-mar, vocês veem que ela foi completamente revitalizada. Revitalização do centro histórico. O maior projeto social de Santa Catarina foi feito em Florianópolis, no maciço do Morro da Cruz. A urbanização, humanização e a garantia de melhores qualidades de vida em todo aquele morro do maciço do Morro da Cruz. Aquilo foi feito ruas, foi feito muro de arrimos, foi levado luz, água, educação, saúde, dignidade para as pessoas que eram abandonadas e desassistidas no município de Florianópolis. A Operação Tapete Preto pavimentou 1.500 ruas e ligou bairros com bairros e fez uma revolução. Construímos 4 elevados, o elevado de Itacorobi, o elevado de Capoeiras, o elevado do Trevo da Seta, que é aquele que vai para o aeroporto, e o elevado
Rita Maria, que é aquele que quando você sai da ponte, passa por cima dele ali e vê a ponte Hercílio Luz. Construímos também 4 policlínicas, policlínica do norte da ilha, policlínica do sul da ilha, policlínica do centro, policlínica do continente. Construímos 2 unidades de pronto atendimento 24 horas, 2 UPAs, a UPA no norte e a UPA do sul da ilha. E deixamos uma pronta no continente para a administração seguinte. Concluindo agora de verdade. Bem, queria agora sim trazer um sentimento um pouco maior para esse nosso desfecho. São José e Florianópolis, mais do que 2 cidades, foram também a minha casa. Agora imagina os senhores e as senhoras, os colegas e as colegas que estão aqui nesse evento de hoje, o orgulho de vê-la crescer e prosperar, de tornar-se um importante polo de desenvolvimento econômico e social. Fazer parte de tantas conquistas e ajudar a construir os lares de quem vive também, quem viveu e quem vive, continua vivendo em São José e Florianópolis, representou para mim um elevado orgulho. Resgatar o orgulho e a autoestima do povo de São José, principalmente, foi um grande desafio e certamente uma grande honra. Por tudo isso, a parte da história de Florianópolis e da história de São José também faz parte hoje da minha própria história. Que este seja o momento próprio para nós, a partir daqui de Sara, e Sara do amanhã, possamos construir um modelo que possa trazer desenvolvimento sustentado, onde a gente possa aliar o crescimento econômico com a geração de oportunidade, com obras de infraestrutura, com respeito ao meio ambiente, para que o futuro das próximas gerações seja um futuro que possa nos orgulhar a todos e, sobretudo, orgulhar o prefeito Murialdo, que faz um excelente trabalho, um grande trabalho, e a prova disso é esse ambiente repleto de amigos, de companheiros que vêm para ouvir os grandes desafios que Sara tem pela frente, como vai resolver e como vai enfrentar o futuro de cabeça erguida, com os pés no chão, mas com os olhos voltados para o futuro. Muito obrigado e um forte abraço.